Olá! As relações entre o Brasil e a China foram intensificadas com a visita presidencial. Foram assinados 15 acordos internacionais em diversas áreas. A parceria estratégica em tecnologia foi um dos temas principais do encontro. Mas a proximidade com o governo chinês já gerou reações dos Estados Unidos, que pode diminuir a margem de manobra do Brasil para se manter equidistante em relação aos dois países. E para avaliar os efeitos da visita presidencial à China, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o vice-líder do governo no Congresso e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Ele acompanhou o presidente Lula na viagem à China. Bem-vindo, deputado. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, gente, pela oportunidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente dessa experiência, como é que foi a receptividade do governo brasileiro na China e quais os efeitos para a nossa economia. Olha, eu imagino que cumprimos todos os objetivos desta viagem. A comitiva foi a mais expressiva que o governo brasileiro já fez para visitar um outro país. Isso tem relação com a dimensão que as relações comerciais, culturais e econômicas têm entre Brasil e China. Afinal de contas, nós somos o principal parceiro comercial, Brasil e China, uma relação de aproximadamente 150 bilhões. Nós temos uma vantagem aí importante, um superávit de cerca de 30 bilhões. A China é a segunda economia do planeta e é a primeira em produção. Se levar em conta produtos fabricados no mundo, a China está no primeiro lugar. E tem essa dimensão geopolítica, o fortalecimento dos BRICS. Esse acho que é um elemento central. A presidenta Dilma toma posse no banco dos BRICS e esse debate sobre estabelecer relações comerciais que não fique sobre a imposição do dólar é algo assim muito expressivo. E a China, Brasil, Rússia, África do Sul e a Índia, que compõem os BRICS, pode apresentar essa alternativa, né? Então, essa viagem, ela cumpre este papel geopolítico desses países se colocarem no cenário internacional com mais autonomia, sinaliza com instrumentos para operar isso. O Banco dos BRICS é um desses instrumentos e aproxima cada vez mais esta relação comercial, cultural, estratégica entre Brasil e China. Então, acho que cumpriu bem todos esses objetivos. Falando desses acordos internacionais que vão passar aqui pelo Congresso, quais foram os mais importantes, digamos assim, e que vão ter um impacto maior na nossa economia? Mais imediatamente tem a facilitação das transações comerciais relacionadas a proteínas, carne principalmente. Tem muitas restrições que foram estabelecidas ao longo do tempo e que este acordo que foi assinado vai criar mecanismos facilitadores. Há também o interesse de investimento na área de infraestrutura. A China tem muito interesse em investir na área de infraestrutura aqui no nosso país. E aí algumas iniciativas foram encaminhadas nesse sentido. Há também um esforço de aproximação tecnológica. Semicondutores hoje é uma batalha estratégica no mundo. Os Estados Unidos tentam impedir que outras nações, outros países se desenvolvam nesse campo. A China está fazendo um extraordinário esforço. Tem chance de trazer para o Brasil esse desenvolvimento tecnológico para a gente produzir também? Pois é, o Lula visitou a Huawei, que é uma das principais empresas em tecnologia no mundo, e estabeleceu ali interesse em investir aqui no Brasil. Não é você apenas adquirir as tecnologias produzidas lá fora. É como o Brasil pode ser parceiro na produção e na comercialização dessas tecnologias. Então, essas assim, são coisas importantes. Todas as 15 áreas que foram debatidas têm um significado grande. A questão ambiental, a China está em grande debate sobre o tema. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Energia verde é um debate global. O Brasil tem vantagens extraordinárias nesse campo.
pelas características que o Brasil apresenta em todas as áreas para a China... produção de energia verde. E a China tem necessidade de responder para o público interno e para o mundo sobre demandas. Alguns acordos ela nem assinou, como o Acordo de Paris, né, nessa área de meio ambiente. Tem chances realmente de desenvolver mais para um desenvolvimento sustentável? O Brasil pode contribuir nisso, né? Essa relação com o Brasil pode ajudar a China, inclusive, a ser convencida a fazer esse esforço maior. Eu acho que eles afirmam que estão fazendo muito esforço para combater a poluição, para fazer uma economia verde, sustentável, ambientalmente Pequim, sustentável. Até eles já conseguiram reduzir bastante, não é? Quando a gente ouve eles falarem dos números de investimentos e das políticas que estão em curso, dá para perceber que eles tomaram consciência da necessidade de tratar desse tema. E o Brasil pode oferecer oportunidades nesse intercâmbio, né, comercial e de troca de experiências na área de produção de energia limpa, né? Agora, deputado, vamos falar sobre a relação Brasil-Estados Unidos, que já se pronunciou criticando um pouco a fala do presidente Lula. Isso não vai interferir, não vai prejudicar as relações do Brasil com os Estados Unidos? Olha, o Brasil voltou a ser ouvido internacionalmente. Ficou muito tempo sem ser levado em conta. Sim. E o Brasil voltou a ser ouvido e levado em conta as suas opiniões, a partir de uma posição que sempre foi a característica do Brasil: respeitar a autodeterminação dos povos e ter relações com todas as nações. O que é que o Brasil fez imediatamente? Visitou a Argentina, visitou o Uruguai, tentando estabelecer aqui com os nossos vizinhos uma relação de fortalecimento do Mercosul. Visitou os Estados Unidos logo depois, agora visitou a China. Vai visitar Portugal, a Espanha, vai visitar a Inglaterra. Então, o Brasil tem espaço para discutir internacionalmente. Nós temos a nossa opinião, nós temos nosso perfil, nossas características. Não vamos ficar preocupados sobre o que os Estados Unidos acham. Os Estados Unidos tem a opinião dele e nós temos nossa opinião e interesses nossos que são próprios e que o Brasil tem toda a legitimidade de construir. E os BRICS é algo que foi construído lá atrás, que mais do que nunca hoje no mundo globalizado e com a geopolítica múltipla que a gente tem verificado, tem necessidade de se fortalecer. Então eu entendo a preocupação dos Estados Unidos, mas nem tudo que os Estados Unidos pensam, a gente deve pensar igual, a gente deve ter a nossa opinião e preservar a nossa opinião. Principalmente por causa da questão do dólar, que o presidente Lula questionou a possibilidade de haver uma outra moeda na relação comercial internacional. É viável? Tem possibilidade realmente? A China já faz isso com vários parceiros, no que ele chama lá de rota da seda, como alguns têm nominado. Vários países que têm relações comerciais com a moeda própria, respeitando as especificidades de cada um. Isso vai tender a crescer mais. O mercado asiático é um mercado muito amplo, muito grande, né? Por que tem que ser só o dólar? Então, três coisas incomodaram muito os Estados Unidos. Primeiro, a visita do Brasil a Huawei, que eles tentam impor restrições para que essa tecnologia... 5G, né? O 5G e assim por diante. Segundo, falar da guerra, né? E dizer, olha, nós queremos um bloco de países que trate da paz. Vamos parar de falar de guerra, vamos pensar em falar em paz. E para falar em paz, os atores principais têm que ter disposição de sentar à mesa, negociar, né? E terceiro, foi exatamente essa moeda própria. Qual é a dificuldade do Brasil pensar e construir um caminho para que essas coisas possam dar certo? A humanidade que vai se beneficiar e o Brasil, naturalmente, com seus interesses específicos, se beneficiar ainda mais. Os Estados Unidos sempre achou o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele protege a si, invade outros territórios e tem sempre uma justificativa do ponto de vista deles. Quando o ponto de vista deles não está vamos dizer, atendido, aceito, eles reclamam. Faz parte dessa cultura americana de achar que é um império que todos têm que acompanhar. Uma última pergunta, deputado, é sobre o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O senhor acha que essa visita vai permitir que o Brasil realmente consiga esse assento?
Eu não sei se isso é um elemento para pôr à mesa agora. Nós temos muitos conflitos comerciais, muitos conflitos relacionados à guerra, nós temos conflagração de posições de ódio, enfim, desagregação das nações e dentro das nações das pessoas. Então, ter assento no Conselho de Segurança da ONU agora, nesse momento, deve ser a prioridade. É um desejo do Brasil desde sempre. Acho que ele tem que ser mais abrangente, mais amplo, tem que comportar algum país aqui da América do Sul. O Brasil tem todas as credenciais para isso, mas temos que analisar o momento de colocar isso à mesa. Eu não sei se esse é o momento. O Lula tem feito um grande esforço para estabelecer um conjunto de países que pensa na paz, que pensa no intercâmbio comercial de busca de identidade, que aproxime esses países. Esse problema do Conselho de Segurança pode ser tratado logo ali na frente. Deputado, muito obrigada por atender o nosso convite e falar desse assunto que também ainda está em discussão aqui na Câmara. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei sobre os efeitos da visita presidencial à China com o vice-líder do governo no Congresso e também presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China. É o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.